Oi, gente, bom dia. Olha só, hoje em História, livro 2, tá? A gente vai começar a falar sobre a forma que os povos antigos contavam o tempo, né? Porque o calendário que a gente tem hoje foi desenvolvido, mas existem vários calendários e antes, né, bem antigamente, não tinha calendário. Então a gente vai entender como isso surgiu, para que isso surgiu, por que da necessidade de ter que marcar o tempo, né? E tudo isso aí. Então vocês vão ler, sim, ó, observando o céu e o crescimento das plantas. Então, a gente entende que essa marcação do tempo começou lá atrás com a observação do céu e do crescimento das plantas. Sim? Então, eu vou mandar um videozinho também, vocês vão perceber por lá. Eles usavam muito a lua, então as fases da lua para marcar esse tempo. Eles pensavam no quanto ou no como as plantas cresciam, para pensar na época, tudo isso aí. Então vocês vão ler, tá? Não vou me prolongar muito porque o livro tá bem resumidinho. E aqui o livro vai trazer alguns tipos de calendários, tá? Então o livro traz o Aticum, que é um tipo de calendário indígena do Brasil, povos indígenas do Brasil. Ele traz o da Etiópia, tá? E aí ele explica como funciona, porque cada calendário tem um funcionamento diferente. É importante entender isso. Cada povo desenvolveu a forma de organizar e de marcar o tempo diferente, de acordo com as necessidades deles, certo? E o gregoriano, que foi criado na Europa, sim, e que foi usado nas grandes navegações também, tá? Então vocês vão ler, entender essa diferença entre os três. Assistam o vídeo, que o vídeo apresenta vários tipos de calendários diferentes. E aí vamos para as atividades, sim? Então no 1, observe o calendário do povo Aticum e responda as questões. Então, o de cima lá. Aqui tem até uma imagem, ó, uma reprodução da forma como eles organizam o calendário. Letra A. Qual é a importância do calendário para as atividades diárias do povo Aiticum? Então, qual que é a importância do calendário para as atividades deles? Por que esse calendário é importante? Para pensar na funcionalidade das atividades que eles têm diárias, no trabalho em si. No B, como o calendário Aticum registra a presença da natureza? Então, esse calendário, ele registra a presença da natureza para o povo. Como que ele registra isso? Pensa nisso e aí explica como que ele faz esse registro da natureza. No 2, explique quais são as diferenças entre os calendários etíope e gregoriano. Então você vai lá, etíope e gregoriano. Qual é a diferença básica de um calendário para o outro? Sim? Ó, em sua opinião, o que a invenção e o uso de instrumentos de medida de tempo, como os calendários, informam sobre esses e outros grupos humanos? Então, a organização desses calendários, a forma como esse calendário foi estruturada, o que ele traz de informação dos povos, né? Vamos pensar ali na forma como eles trabalham, na forma como eles vivem, na forma como eles se organizam. A gente consegue pensar no jeitão do calendário, no tipo de calendário, é o tipo de forma que aquele grupo vive. Pensa nisso. E no 3, se você pudesse elaborar um calendário totalmente novo, como ele seria? Então, olha lá, trabalhinho em dupla. Junte a um colega, elabore um calendário com uma nova divisão do tempo e o ilustre com elementos relacionados às referências que vocês utilizaram para criá-lo. Então, vamos pensar no que vocês vão usar para marcar esse tempo. Então, por exemplo, o ritmo da natureza, o movimento dos astros, do sol, da lua, das estrelas, vocês vão pensar aí numa forma de reorganizar o tempo, uma forma nova, de contar o tempo de um jeito diferente, de um jeito novo, que vocês vão criar, tá? Depois compartilhem seu calendário com a turma e exponha na sala de aula. No caso, a gente pode expor no nosso mural do Google,
sala de aula que eu quero começar a usar ele, tá, gente? A gente não faz uso dele e é um espaço que a gente pode começar a deixar os nossos trabalhos lá e todo mundo vai conseguir ver. Ou vamos compartilhar no grupo do WhatsApp. A gente tem que ter um meio de compartilhar os nossos trabalhos. Então é isso, ó. Precisou, chama pro e a gente conversa mais na aula, certo? E boa contagem do tempo. Beijos!